Nasceu aqui na Póvoa? Não, eu nasci em Sinfãs do Douro, no norte. Tinha 1 ano quando o meu pai me trouxe cá para baixo. Para cima. E depois o seu pai, esta casa já era do seu pai? Sim, já era do meu pai. E instalou-se aqui, mas ele já fazia guitarras lá? No norte, o meu pai na terra fazia mobílias em casa. Aprendeu sozinho. Andava 30 km por dia. E o meu pai tinha uma doença também, desde pequeno, que era genética, que era espondilite anquilosante. E teve sempre a evoluir, e depois, agora, a partir dos 40 anos, já andava com duas manhãs. E de maneira que era genial o meu pai. E então, naquela altura, o meu pai, desde que nasceu, só queria trabalhar a madeira. Só pensava na madeira. E o meu avô, bandido, é inchado, e o meu pai jogava pragas à enxada. Só o cabo. E queria era trabalhar a madeira. E depois um irmão dele foi para o Brasil e tinha comprado umas ferramentas, porque tinha andado a aprender marcenaria e carpintaria. E o meu pai agarrou-se àquilo e foi a um senhor pedir para o ensinar. E que o meu pai tinha que pagar, só que naquela altura era miséria, não havia dinheiro. E então o meu pai perguntou se podia ir todos os dias para a porta da oficina, sentado, e então andava 15 km para um lado, 15 para o outro, e estava todos os dias, de manhã à noite, levava um bocadinho de pão. E só de olhar, depois em casa fazia melhor que os outros. Mas era inato, não é? Não tinha explicação. E era uma pessoa... Aliás, eu devo tudo ao meu pai. Também aprendeu assim, não foi? Também aprendeu dessa forma? Sim, desde pequenino. Não foi, começou a conviver com... Sim, tive sempre com o meu pai. Também o meu pai, como precisava de mim, o meu pai não queria que eu seguisse a arte. Escorraçava-me, mandava-me de oficinas, tens de estudar, não sei o quê, que isto não dá nada, dá para a rua e não. Mas por outro lado, como ele precisava de mim porque caía alguma coisa ao chão e não podia apanhar, ou precisava fazer alguma coisa e já não... ou segurar aqui, ou isso ou aquilo, por um lado mandava-me fora daqui, por outro lado chamava-me. E é quase que pronto, e foi natural porque ele precisava de mim e eu comecei a olha, consegues serrar isto que eu já não consigo, não sei, então metia-me a serrar, metia-me a fazer coisas. Mas como é que ele se virou para as guitarras? Então, o meu pai depois veio para aqui e foi aí para uma loja de instrumentos e depois a pessoa, o dono da loja, que era para fazer as malas, estas caixas para levar os instrumentos. Só que o dono da loja reparou que o meu pai tinha uma coisa que não tinha explicação, uma habilidade extraordinária, porque ele dizia que vinha caixas do estrangeiro, bem feitas, com tecnologias diferentes, e ele perguntava ao Manel, eras capaz de fazer isto assim? E o meu pai, sim, se me deixar desforrar eu faço. Então o meu pai fazia tudo. O que via, não tinha explicação. E então ele viu que o meu pai tinha uma habilidade que não havia, era genial, então perguntou, eras capaz de fazer violas? Se eu visse. O meu pai disse-me sempre, para mim basta ver, o meu pai bastava ver. E então, mas depois mais tarde chega à conclusão que se o meu pai eu tenho a minha personalidade e a minha forma de ser, não é? Cada pessoa é diferente. E se o meu pai ainda hoje estivesse aqui, eu não fazia as minhas loucuras, as minhas coisas nos instrumentos, as minhas invenções, porque eu estava agarrado, porque acreditava só ao método do meu pai, porque ele é que era tinha a sabedoria da construção. Claro. E eu acho que as pessoas, é como os nossos filhos, eles têm que sair de casa. Mas assim agora, pois olha, faço umas guitarras, agora também há aí uma inovação, que é as guitarras sem fundo. Sem fundo? Sim. Isso é a maior revolução acústica aí do... Posso tirar a fotografia ou é? Não é espionagem? Isto é invenção minha. Não. Está registada a patente disto. Este é o som... Mas isso foi o senhor que inventou? Sim. Isto é fibra de carbono. Eu aplico as tecnologias mais modernas que há, eu vou a todas. Pois isso é inovação. E isto não devia ter som. Porque ao longo de não sei quantos anos sempre se pensou que o instrumento tinha que ter uma caixa fechada acústica. Afinal não é bem assim. Tem um som ótimo. Toque lá mais um bocadinho, toque lá. Esta já tem tido muita procura? Tem, é quase há aí vários músicos, Custódio Castelo, que é um dos maiores guitarras portugueses, Pacheco, o Mário Pacheco, não é? Ângelo Freire, que é o guitarrista da Marisa,
Ele agora, o guitarrista da Marisa, tem uma guitarra destas, também toca numa guitarra sem fundo, a maioria dos músicos. E feita por si. Sim. Então depois começou a ajudar o seu pai e tal, e ele depois começou a ter mais. Depois também fui bolseiro do Estado, da Cultura, estive na Itália. Posso tirar assim umas... Pode. Estive na Itália a fazer estive lá também numa escola sobre construção de violinos e de foi? das escolas mais famosas do mundo, que é em Cremona. Teve lá É uma muito. escola da Strada Viana, quer dizer, ensina o método Stradivarius e não sei o quê. Mas também faz violinos. Eu faço instrumento, a guitarra portuguesa que é nossa, e existe muitos estrangeiros muito interessados nesse instrumento. Não era uma escola para os portugueses, quem quisesse também ia. Pois. Mas Tinha uma dimensão. Até era bastante conhecida. Vinha pessoas todas, eu tenho aí também aqui japoneses, né, Tem. Então há escolas no Japão que ensinam a tocar guitarra portuguesa. É isso que eu lhe ia perguntar, quem são as pessoas que o procuram, assim, além desses seus clientes? Vem para aí tanta gente. É? Estrangeiros. Olha, aí um músico famoso do jazz que é o Pat Metheny. Sim, também tem um instrumento meu. É? Fazer um instrumento engloba várias artes. Tem muita coisa. É muito interessante fazer um instrumento. E para ele ter a noção do que é um instrumento e compreender uma linguagem musical e a linguagem do músico, ele também tem que saber tocar. E tem que saber outras coisas, porque senão vem aqui um músico e eu não percebo a linguagem dele. Claro. O que ele me exige. Ele começa a falar para mim e eu não percebo. Então eu tenho que também ser músico, eu também tenho que saber tocar, eu tenho que saber montes de coisas para perceber várias linguagens. Porque senão eu não consigo fazer os instrumentos como deve ser. Tem este molde, depois temos que dobrar aqui as laterais. Isto é uma guitarra portuguesa. Está aqui a nascer uma guitarra portuguesa. E isso a madeira compra, não é? A madeira é tudo. A melhor madeira é a brasileira, que é pau santo, jacarandá da Bahia, isso. Depois é aqui a parte da frente que é o tampo. É spruce, ou pinho alemão, que se chama aqui em Portugal. E depois aqui as ilhargas é o tal pau santo. Tem que encomendar depois leva cedro brasileiro também o braço, é tudo sim, vem tudo lá, é tudo encomendado. E agora tem o fundo deve ser isto, ainda falta levar aqui. E depois tem que levar o tampo, depois leva o braço, e é assim que nasce as uma cordas. guitarra. Aqui deste lado é um molde de viola, não é uma viola? Não, isto é os aros, isto é uma coisa especiais, malucas, que são os aros para as violas sem fundo. Agora leva aqui as ilhargas. E também faz violas sem fundo? Sim, sem fundo. E depois leva aqui o tampo e o braço. Isto também é um ar de uma guitarra portuguesa. Mas o que faz mais são guitarras portuguesas? Faço um bocadinho mais de guitarras portuguesas. É? Sim, Pois então mostra lá. Olha para isto. É, pá, isso é lindo. Isto é uma obra de arte. Bem, isso deve dar mesmo de facto muito trabalho. Mas esse faz também por encomenda ou está... Não, isto é para guitarras especiais. É? Muito giro. Isso também aprendeu com o seu pai? O seu pai fazia essas coisas? Sim, o meu pai também fazia. E uma coisa gira que o meu pai dizia-me uma coisa e por acaso hoje, não, já há bastantes anos que eu percebi o que é que o meu pai queria dizer. E é verdade. O meu pai às vezes estava a fazer um braço, ou estava a fazer certas coisas, e o meu pai cortava a madeira sem esforço. Porque as pessoas vinham aqui e diziam, e apertavam-lhe a mão e ele dizia devagarinho, porque lhe doíam as mãos, porque ele tinha os ossos tudo coisa. E então eu via o meu pai a fazer aqui, a trabalhar, e ele cortava as coisas sem esforço. Parece que aquilo cortava. E eu estava a fazer a mesma coisa e fazia uma força incrível. E eu perguntava, o pai não faz força nenhuma, eu faço aqui uma força. Ele dizia, pois é. É que tu um dia vais descobrir que a força não está no corpo. A força está aqui dentro. Tudo está dentro do nosso cérebro. E a força está aqui no nosso cérebro, cá dentro. Não está nas tuas mãos, não está nos teus músculos, não está aí. A força está aqui dentro. E é verdade. E agora já aprendeu isso? Já aprendi.